Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Getro.com.br e Wannabe Nerd. Agora nós vamos falar do primeiro filme da Sessão de Meia-Noite. The Night House, estrelado pela Rebecca Hall, que fez inclusive o Presente, né, que é um bom filme de terror, acho que 2016, 2017. Fez alguns outros também menos famosos, mas o Presente eu acho que é um filme cuja referência fica mais fácil, né, para a maior parte do público. O diretor está no seu primeiro longa-metragem, aqui está o nome dele. Antes disso, ele já tinha dirigido, inclusive, um segmento do primeiro VHS, que também foi lançado aqui em Sundance em 2012. E aí, então, sobre o que é o The Night House? Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer, assim, esse filme tá naquele grupo de filmes como o Sob a Sombra, em 2016, como o Hereditário, em 2018, e o The Lodge, em 2019, que são aqueles filmes que podem te deixar com dificuldade de dormir depois. E eu não tô brincando mesmo, é um filme que tem várias passagens e várias sequências que dão arrepio. O filme brinca com coisas que podem deixar qualquer um assustado, porque ele trata de uma casa que é supostamente mal assombrada à noite, né? E que durante o dia não tem nenhum sinal de que a assombração realmente exista, certo? Então tem todo aquele jogo de terror e tensão com a luz, com a escuridão, com as sombras e tal, todas aquelas coisas que podem nos causar arrepio se a gente estiver sozinho em casa de madrugada ouvindo um barulho estranho ou coisas do gênero. Claro que The Night House trabalha, em princípio, com uma premissa que já foi trabalhada outras vezes, né? Que é você não ter certeza se a pessoa está delirando ou se ou se a assombração realmente existe. E nesse caso, tudo ainda está baseado na tragédia que acontece com o marido da protagonista, que eu não posso dizer qual é. Em função dessa tragédia, ela começa a ter coisas que parecem sonhos e delírios estranhos, mas que são muito reais para ela à noite, que a levam então a investigar a vida do marido e acaba descobrindo coisas que ela nunca imaginou e que ela não gostaria de saber sobre o marido. Só que o desenvolvimento dessa história é realmente assim de deixar o cabelo em pé. Esse filme tem duas sequências. Ele é assustador em vários momentos, né? Inclusive, importante dizer, porque ele é um filme que, ao contrário, por exemplo, de A Bruxa, né? E desses filmes que constroem um terror mais psicológico, terror de ambientação, esse filme investe no susto, né? Ele tem vários jumpscares. Só que ele não faz jumpscare barato. E essa é a coisa importante, né? Quer dizer, esse é um bom exemplo de filme que mostra como o jumpscare pode funcionar e pode ser bem feito, né? Desde que ele seja feito com criatividade, né? E ele seja feito com o timing certo, certo? E tem duas sequências, assim, que são realmente de deixar o público muito, muito, muito perturbado, né? Uma delas, mais ou menos, na virada do primeiro, do segundo ato para o filme, e uma outra já no terceiro ato, próximo da resolução. Não que o filme seja perfeito, ele tem alguns problemas, né? O primeiro deles é que, pelo excesso de filmes de terror e suspense e de romances né, e literatura de terror e suspense que eu já consumi na minha vida, na primeira pista mais simples eu deduzi, né, qual seria a solução do filme. Eu estava certo, não 100% certo, porque essa era só uma parte da solução, né? Não era a solução completa do filme, mas era uma parte da solução que ao longo do filme vai sendo construída, né? Até que em determinado ponto próximo do final já está bastante evidente o que tá acontecendo, mas que eu acabei descobrindo muito cedo, então isso acabou me tirando um pouquinho do filme. A outra coisa também que eu acho que é um pouquinho problemática é o tom que eles dão na sequência final, que algumas pessoas podem achar que é um pouco apelativo, um pouco brega, né? Ou não.
mas que eu acho que prejudica um pouquinho o filme. E a última coisa, e que na verdade essa não me faz tirar. Não me faz tirar ponto do filme de nenhuma forma, mas é que é a decisão final, né? A decisão final, aquela última cena, aquele última ação do personagem principal, né? Que só tem duas opções do que pode acontecer ali, e eu teria tomado a decisão contrária à que foi tomada nesse filme. Mas não que eu acho que a decisão tomada no final seja necessariamente ruim, né? Mas eu acho que o filme teria mais impacto se tivesse tomado a decisão contrária. Não vou dizer qual é, porque esse filme provavelmente vai ser bem falado, vai fazer algum sucesso, certo? E deve ser uma das sensações do circuito de terror de 2020. The Night House. Bom, depois de tudo que eu disse, né, fica difícil dar 5 pro filme, apesar de ele fazer o que um filme de terror tem que realmente fazer, que é aterrorizar, e aterrorizar bastante, certo? Mas, em função dessas pequenas falhas, eu acho, que tem na trama e essa mudança de tom, The Night House vai ficar com 4,5 estrelas de 5. E você, se viu esse vídeo aqui, por favor, não esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação, curta, né, o vídeo, por favor, porque isso nos ajuda a fazer o vídeo ser visto, e compartilhe com todos que vocês conhecem que sejam fãs de filmes de terror. E até o próximo filme.